E aí, aluno ou aluna, tudo bem? Estamos aqui de volta com as nossas aulas de efeitos recursais. E agora nós iremos tratar aí do efeito translativo, efeito importante e muito legal e fácil de aprender, tá bom? Só o nome só que parece ser difícil. Olha só, o que a doutrina diz aí sobre o efeito translativo? Diz que o efeito translativo é a aptidão que os recursos em geral têm de permitir, olha só, ao órgão A de quem examinar de ofício. De ofício, então, independe de requerimento da parte. Eles mesmos examinam sem necessidade de requerimento, tá? Matérias de ordem pública. Essa aqui é a parte mais importante do nosso conhecimento, ó. Matérias de ordem pública. Conhecendo-as, ainda que não integrem objeto do recurso. Olha só que importante. Nós aprendemos lá no efeito devolutivo que do artigo 1013 deriva o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, tá? O que significa aquilo? Que os desembargadores, né, o órgão hierarquicamente superior, no momento de analisar o recurso, eles estão adstrito, ou seja, eles só estão permitidos a analisar aquilo que a parte impugnou na sua peça recursal. Olha só que interessante. Aqui no efeito translativo, nós temos a exceção desse princípio, que está dizendo que os desembargadores, de ofício, olha só aqui, ó, de ofício, eles podem examinar, independentemente se está ou não, se integra ou não objeto do recurso, o que eles podem analisar? As matérias de ordem pública. Então visualize. Tendo isso como base, vamos aqui agora para um exemplo. Imagine aí então que nós estamos aí diante de uma ação trabalhista. Professor, mas a gente está tratando de processo civil. O que tem a ver com processo do trabalho? Calma que você vai entender meu exemplo. Imagine que nós estamos aí diante de uma ação trabalhista, tá? O autor ingressa aí com essa ação, o juiz toca o processo tranquilamente e aí profere aí a sua decisão, tá? Condena aí o réu, né, o empregador, a pagar ali as horas extras, enfim. O réu, não contente, interpõe o seu recurso, tá? Então ele apela lá para o Tribunal de Justiça. Então, perceba que nós estamos aí diante de uma ação trabalhista. Chegando lá, o relator abre o processo e no momento que faz a leitura não acredita, fala, peraí, como assim? Como assim chega no Tribunal de Justiça uma apelação de uma ação trabalhista? Tá errado isso aqui. Tá errado. Como que um juiz de vara civil, de justiça comum, toca um processo trabalhista? Pois sabemos que após a emenda constitucional 45 de 2004, surgiu a justiça especial trabalhista. Os processos trabalhistas a partir dessa data devem correr na vara do trabalho. O que esse processo está fazendo aqui na vara civil? Então perceba que é um caso de incompetência absoluta. Caso de incompetência absoluta é um caso de matéria de ordem pública. Nesse caso, os desembargadores, por óbvio, vão anular esse processo. Esse processo está errado. Então, através do efeito translativo, tá? Eles vão anular aí todo esse processo porque existe um caso de incompetência absoluta, tá? Então perceba a importância desse efeito e o que ele causa
aí dentro do processo. Isso é uma arma para você como advogado, para você utilizar aí para adiar ou para conseguir a anulação de um processo aí na sua prática advocatícia. Outro exemplo aqui. Imagine que o autor ele ingresse com uma ação pedindo a reparação de danos materiais, tá? Porém, esses danos materiais, eles ocorreram há 15 anos atrás. Olha só, 15 anos atrás. Já vou jogar já de forma bem esdrúxula mesmo, já para você já ver de cara o erro. O juiz, não se atentando ao Código Civil, capítulo de prescrição e decadência, profere a decisão julgando totalmente procedente. Você, aluno ou aluna, advogado ou advogada do réu, percebe que é um caso aí de prescrição, um caso de prescrição ou decadência. Já de cara, interpõe a sua apelação. Porém, você não avisa para os desembargadores. Lá na hora de digitar, você está com sono, está de madrugada, esqueceu de colocar lá que é um caso de prescrição. Só impugnou, só disse que o seu cliente não deveria pagar, que seu cliente era inocente. Chegando lá, tá? Não há a impugnação desse capítulo da decisão, né? Ou seja, dessa omissão de que há aí uma prescrição ou decadência. Através do efeito translativo, os desembargadores, percebendo que há, nesse caso, uma prescrição ou uma decadência, eles podem anular essa decisão judicial, tá? Mesmo que você tenha esquecido, mesmo que você não tenha pedido. Ok? Por quê? Porque é uma matéria de ordem pública, tá? Não pode ser violada de forma alguma. Então perceba. Bom, para você complementar ainda mais o seu conhecimento, se tornar um profissional ou uma profissional aqui dos recursos, é importante você saber quais são os momentos em que você estará diante desse efeito translativo, tá? Quais são as hipóteses? Olha só, toda vez que houver prescrição, toda vez que houver decadência, falta de condições da ação ou falta de pressupostos processuais, toda vez que houver também incompetência absoluta, você estará diante de matéria de ordem pública e se você não atacar essas matérias de ordem pública no juízo à quo, o Tribunal de Justiça, se perceber essas matérias lá, se analisar e perceber, eles vão, através do efeito translativo, ou reformar ou anular a decisão judicial. Tá? Então, muito cuidado com isso. Posto isso, quais são os recursos que são dotados de efeito translativos? Melhor, quais são os recursos que podem incidir o efeito translativo? Olha só, nós temos aí 4 recursos ordinários que são dotados, tá? São dotados não significa que ocorrerá de modo automático, somente se você tiver nessas condições aqui, tá? Que eu demonstrei. São recursos que pode incidir aí o efeito translativo: a apelação, agravo de instrumento, agravo interno e embargos de declaração. Somente estes, tá? Doutrina majoritária entende isso. A própria lei também estabelece. Então, somente esses 4 recursos ordinários. Porém, cabe ressaltar que atualmente nós temos aí uma crítica doutrinária acerca de um precedente de uma decisão aí, de um agravo regimental de número 1368-327,
tá? Relator ministro Sidney Bennett, da terceira turma aí, julgado em 22 de março de 2011, publicado no dia 30 de março de 2011, que estendeu essa possibilidade para o recurso especial, mas isso é um precedente, tá? A doutrina não concorda e existe aí essa discussão aí no nosso direito, tá? Então, pode ser que o STJ, através desse precedente, faça uma súmula futuramente, ou eles mudem o entendimento de que eles podem também se utilizar desse efeito translativo. Mas isso aí não é uma regra, tá? Isso aí tem discussão doutrinária. Beleza? Então, os recursos extraordinários não gozam, tá? Não gozam do efeito translativo. Com exceção do recurso especial que nós temos aí esse precedente. Bom, encerramos aqui então o efeito translativo e na próxima aula nós iremos ingressar no efeito expansivo. Então, vai tomar uma água, toma um cafezinho, se tiver aí com sono, tá? Vai dar uma descansadinha, respira. E aí você volta aqui para aprender o próximo efeito, tá bom? Aquele abraço e até a próxima aula.